Fala galera, bem-vindo ao meu canal Deixa Deus Ser Seu Pai. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo que se chama Raiz de Rejeição, onde você vai entender a origem dos seus traumas, onde eu estou falando aqui semana após semana sobre cada gatilho que esse sentimento destrutivo pode nos causar. E hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que eu comecei na semana passada, que é a baixa autoestima e a autoimagem pobre. Então, deixa eu só recapitular rapidinho o que eu falei na semana passada. Eu falei o que é autoestima, quais são as causas, né, da baixa autoestima como causa, as causas que vêm geralmente na infância, adolescência, enfim. E hoje nós vamos falar sobre questões psicológicas, né, que envolve esse turbilhão de emoções que é a baixa autoestima juntamente com a autoimagem pobre. Lembrando que se você não assistiu os primeiros vídeos, vai lá e volta e assiste, porque eu estou dando continuidade no assunto. Então, para você entender, você tem que assistir desde o início, todos os vídeos. Vamos lá? Vamos começar? Mas antes, deixa o teu like, dê o joinha aí, se inscreva no canal e compartilhe. Porque quando você dá o joinha, comenta, deixa o teu testemunho, o YouTube ele entende como um conteúdo relevante e ele mesmo vai oferecendo para outras pessoas. Então, só de você dar um like, compartilhar e comentar, você já está ajudando a fazer a obra de Deus. Amém? Deixa de enrolação, vamos começar. Vamos orar, né? Pai, entramos na Tua presença nesse dia. Queremos Te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui, meu Deus, ouvindo a Tua palavra, aprendendo com o Teu Espírito a superar, meu Deus, cada trauma que a raiz de rejeição nos causou. Pedimos a Tua presença, pedimos que Teu Espírito sente aqui conosco e nos ensine e nos cure, Pai, através da Tua palavra. Assim Te oramos, desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos dar continuidade no assunto e a gente está falando sobre baixa autoestima e autoimagem pobre. E hoje nós vamos falar mais uma questão que pode causar a baixa autoestima, né? Juntamente com a autoimagem pobre, que são as questões internas e psicológicas. Aí aqui no estudo eu citei alguns exemplos. Lembrando que eu sempre falo, é um estudo, eu vou lendo e desenvolvendo com você. Autocrítica severa é um dos sintomas que pode causar em você mesmo a baixa autoestima e a autoimagem pobre. Autocrítica severa, a tendência a ter uma conversa interna negativa, criticando a si mesmo constantemente, é um grande contribuinte para a baixa autoestima. Quem não faz isso? Eu faço, você faz, tem pessoas que mais, tem pessoas que menos. Só que todo mundo faz isso. Lá no espírito da tua mente, lá no interior, você fica se criticando. Caramba, eu fiz isso aqui, mas não ficou legal. Caramba, ai, não gostei. Ai, mas também se eu fosse mais comprometida. Poxa, se eu também me empenhasse mais. Ai, hoje eu não tô me sentindo bem. Ai, hoje meu cabelo tá feio também. Ai, eu tô me sentindo gorda. Hoje, gente, olha como é que eu tô inchada. Às vezes você nem pensa, às vezes você nem fala, você pensa. Também, se eu fosse comprometida, se eu seguisse a dieta, se eu tivesse dado continuidade à academia, eu não estaria assim agora, gorda, feia. Como eu falei nos vídeos anteriores, que eu sigo uma pessoa que ela fala sobre neurociência e tudo mais, voltado para o emagrecimento físico. E ela conta relatos de mulheres que têm tanta baixa autoestima e autoimagem pobre que se batem na frente do espelho. Olha a barriga no espelho e se bate. Se bate fisicamente, de tanto que se odeia. E muitas das vezes a gente não verbaliza, mas a gente pensa, né? E a palavra diz que o Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos. De longe Ele conhece os nossos pensamentos. Salmo 139 diz isso. E eu acho que eu já falei aqui, eu não me lembro, de um testemunho. Eu conversando com uma amiga, a gente estava falando sobre saúde, sobre academia, se exercitar. E eu fiz uma brincadeirinha depreciando o meu corpo. E quando eu fui fazer meu devocional, o Espírito Santo falou claro ao meu coração, assim, eu não gostei da tua brincadeira. Eu não gosto quando você se diminui e se deprecia. E Deus falou comigo, quando você se diminui, você está me diminuindo, dizendo que eu errei.
Só que tudo bem, talvez você não esteja se amando hoje, mas o que é autoestima? É você se amar, e por se amar, justamente você vai fazer o melhor por você. Você não precisa chegar na sua melhor versão para aprender a se amar. Você não precisa estar, não sei, 15 quilos a menos para você se olhar no espelho e se amar e não se bater como tantas outras mulheres fazem por aí. A autoestima é justamente isso. É porque você se ama, você se cuida. E não só o corpo físico, mas em todas as áreas da nossa vida. A você aprender a não se diminuir, a você aprender a se valorizar. E como que a gente começa se valorizando? Quando a gente começa a se concentrar nos nossos pontos fortes, não nos fracos. Quando a gente começa a se concentrar nos nossos acertos e não nos nossos erros. É um treino. A nossa mente é tendenciosa ao negativismo por conta da raiz de rejeição, das nossas crenças que precisam ser desconstruídas e refeitas da forma certa com a palavra de Deus. Então é normal a gente ser tendencioso ao negativismo, né? Se diminuir, se depreciar, mas é um treino. E é isso que Deus quer de você. Você acha que Deus olha para você e fica pontuando os seus defeitos? Não! Ele olha os seus acertos. Ele não fica olhando, você não acertou aqui. Ele entende que você está em processo de melhoramento. E quantas das vezes o Espírito Santo fala para mim, você não acertou aqui ainda, mas aqui você está dando show. Continua andando. Deus é aquele que encoraja, que impulsiona, que exalta as nossas qualidades, porque isso é que nos dá força para prosseguir, para superar os nossos pontos fracos, os nossos defeitos, aonde a gente ainda está errando, aonde às vezes a gente ainda peca. Entende? Então, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então, temos que aprender a pensar como Ele. Jesus não tem a mente negativa. Eu não acredito Jesus olhando para a sua aparência física e botando defeito nele mesmo. Eu poderia ser mais alto. Eu poderia, sei lá. A gente não sabe, né? Estudiosos dizem que com certeza ele deveria ter barba. Eu queria uma barba assim ou assado. Entende? Então, a autocrítica severa, ela é um gatilho tremendo para baixa autoestima. Aí vem trazendo outros abismos, que é a autoimagem pobre. Aí você começa a se ver inferior às outras pessoas. Só que a inferioridade é uma mentira. Porque você tem o seu valor, você tem os seus pontos fortes, você tem suas qualidades, você tem os seus dons e talentos que aquela pessoa não tem. Nós somos diferentes e se completamos. Não somos iguais. Então não tem como comparar algo que não é igual a mim, não é igual a você. Você tem dons e talentos que eu não tenho. Entende? Então não tem como eu me comparar com você. Você tem os seus e eu tenho os meus. E tá tudo bem. E a autocrítica, ela faz a gente afundar, se depreciar, se sentir inferior, muitas das vezes se sentir feia, feio, diminuído, não conhece, não acredita no seu potencial, no seu valor, na sua capacidade de criação, de desenvolver os seus dons, os seus talentos, entende? Então, entenda, a autoestima é justamente se amar, não esperar chegar na sua melhor versão. É justamente porque eu me amo, eu vou melhorar o que Deus me deu. Faça o melhor com o que você tem. Não espera perder 30 quilos para se amar na frente do espelho. Justamente porque você se ama, eu vou me esforçar para perder esse peso extra. Entende? Isso é autoestima. É começar a se amar, se acolher. Amém? Perfeccionismo. Estabelecer padrões inatingivelmente altos para si mesmo pode levar a um ciclo de fracasso percebido e decepção, afetando a autoestima. Gente, eu estava lendo no livro da Joyce Meyer, onde eu baseei esse estudo, né? Raiz de Rejeição, e ela fala sobre o perfeccionismo numa visão muito clara, né? Que as pessoas, por que elas querem ser perfeitas? Porque elas não querem ser rejeitadas.
Então, muitas das vezes a gente tenta comprar a perfeição, porque com aquele entendimento, aquela crença, né? Se eu for perfeita, eu não vou ser rejeitada. Se eu for perfeita para o outro, ele não vai me rejeitar. Mas isso é ilusão. A tentativa da perfeição nas suas forças, pelo seu próprio braço, é cansativo, é exaustivo e não te leva a lugar nenhum, porque Jesus é perfeito. A palavra diz que nós temos que ser perfeitos, né? Sede perfeitos como eu sou perfeito. A palavra nos diz isso. Só que eu entendi. Quando Jesus está junto ao Pai intercedendo por mim, Ele é perfeito aonde eu sou falha. Aonde eu erro e não acerto, eu tenho um sacerdote. Eu tenho um intercessor junto ao Pai, intercedendo por mim. É Ele que intercede por mim e é Ele que me completa. Ele é perfeito aonde eu sou imperfeita. Entende? Então, aonde eu sou falha, Jesus me completa. Nele sim eu posso ser perfeita, na minha própria força não. Então, muitas das vezes as pessoas se machucam, se maltratam, buscando a perfeição, sendo carrasco de si mesmo, não aceita errar, se bate, se menospreza, se diminui, porque não aceita errar. Se cobra demais, se corrói por dentro, porque não aceita errar. Isso também é fruto do orgulho. Orgulho. Porque não somos perfeitos, nós vamos errar, faz parte do processo. Eu sempre falo isso aqui, errar faz parte do processo. O erro é benéfico, a gente levanta, aprende com ele e segue em frente. Melhor ainda. E é testemunho para contar quantas das vezes eu relato aqui os meus erros, aonde Deus me trata. Então, deixa de lado o perfeccionismo. Numa maratona, quando você está correndo, numa maratona, quando as pessoas estão correndo, se você olhar para o teu amigo, que talvez esteja avançando, te passando, você pode ficar para trás, porque você tem que se concentrar no seu caminho. Se você ficar olhando muito para ele, você vai diminuir o teu ritmo. Ou então você vai tentar correr demais, vai se cansar mais cedo e ele vai te passar e vai vencer. Agora, o problema não é ele vencer, o problema é você ficar para trás, porque o pódio é para todos, a linha de chegada é para todos. Todos nós somos filhos de Deus, deixa Deus ser seu pai. Só se você se concentra muito na caminhada do outro, se comparando ou se cobrando porque não é perfeito ou perfeita, você para. Aí ele que tá lá só trotando na dele, se concentrando, bebendo água, ele vai chegar na linha de chegada. Por quê? Ele não se distraiu olhando para você, você se distraiu olhando para ele. Então segue o teu ritmo, segue a tua jornada, cada um tem seu caminho. O pódio é para todos. Então, não se compare, não busque essa perfeição inatingível. Eu já falei aqui de pessoas que se comparam com a mídia. No vídeo passado eu citei o exemplo de um comercial, de uma atriz que fez, até do comercial daquela sandália havaiana, e botaram tanto Photoshop na mulher que deixaram ela até sem umbigo. Aí tem pessoas sofrendo, chorando na frente do espelho porque, ai, eu tô gorda, eu tô feia, porque fica presa a cortes, a realidades editadas de rede social, se diminuindo. Só que aí, quando você para prestar atenção no outro, você fica para trás. E você não para, não existe parar. Você começa a retroceder. Você começa a andar, só que para trás. Você começa a voltar pro final da fila. Então se concentre na sua jornada, não na do outro. Ao invés de se comparar, faça o melhor com o que você tem. Pare de se cobrar. Jesus é perfeito em você. Onde você é falho, Ele é forte. Onde você é fraco, Ele é forte. Ele te ajuda. Você tem um sumo sacerdote, intercessor, que intercede por você quando você erra, quando você peca. Deus entende, Ele sabe que todos nós estamos em processo de melhoramento. Então,
Deixa de lado o perfeccionismo. Você não é perfeita, você já está cansada e cansado de tentar ser perfeito e quando erra, se bate, se machuca. Tem um estudo científico, tem fundamento científico que eu estou falando, que as pessoas que olham para o erro, aprendem com o seu erro, levanta e segue em frente, são tendenciosas a não cair de novo, a não repetir o mesmo erro. Só que as pessoas que quando erram, deixa a culpa invadir, estaciona, não consegue se levantar, não consegue ir adiante. Porque se concentra muito no negativo, se concentra muito no erro e não consegue se levantar, não consegue ir adiante. Agora, quem olha para o seu erro, se acolhe, a autocompaixão, como eu sempre falo aqui, se perdoa e continua andando, tende a avançar mais rápido e não repetir o mesmo erro. Agora, se você deixa a culpa tomar conta e fica falando mal de você por aí, se depreciando, como no espírito da tua mente, como eu falei aqui, ó, a autocrítica severa, que você não fala, você não verbaliza, mas você fala na tua mente. Caramba, falei que ia começar a dieta, não comecei. Eu sou uma sem vergonha mesmo, não tenho jeito não. Vou morrer gorda, não é? Não é assim que muitas das vezes a gente fala na mente? Não tem coragem de verbalizar, né? Mas você fala na sua mente. Então, todas as vezes que você se culpa, você fica para trás. Você não se levanta, você não aprende com o teu erro e você não segue em frente. Você estaciona e você começa a voltar para o final da fila. Então, deixe de lado a autocrítica, o perfeccionismo, deixa de lado, você não é perfeita. Jesus é perfeito em você, ele entende que você está melhorando a cada dia. A palavra diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória. A imagem daquele que é perfeito, Jesus. É todos os dias, 1% por dia. Medo de falhar, o medo de cometer erros e a tendência a desistir de projetos antes mesmo de começar estão ligados à baixa autoestima. Tem pessoas que se diminuem tanto, eu sempre falo isso aqui, que ela nem tenta. Não vou tentar, não vou conseguir. Não, isso não é pra mim não, é pra você. Não, eu não consigo tirar a habilitação. Eu fico muito nervosa, eu já tentei. Eu comprei a carteira. Prefere pecar, né? E contra as leis dos homens, comprar a carteira porque você não acredita no seu potencial. Não, eu fico muito nervosa, isso não é pra mim não, eu não consigo. Todo mundo consegue, você não consegue. Por quê? As suas crenças limitantes. O que é crença? É a verdade que eu acredito, ainda que seja uma mentira. As suas crenças limitantes te impedem de enxergar que você tem potencial sim. Se todo mundo consegue, por que eu não consigo? Eu não tive pai e mãe para me afirmar dentro de casa. E a maioria de quem tem pai e mãe também não teve. A maioria dos pais também não teve sabedoria para enaltecer as qualidades dos filhos, gente. Eu não me coloco no papel de vítima. Porque eu sei que tem muitas pessoas que teve pai e mãe presente ao mesmo tempo. Não teve. Não teve um pai para falar, minha filha, você é uma bênção. Minha filha, eu acredito em você. Não teve aquele pai para dar um abraço, para dizer eu te amo. Não teve aquela mãe para ser sua mentora, para estar ali presente. Entende? Então a maioria, gente, não teve. Salvo aquele que teve, sabe? Uma criação. Não foi perfeita também. Não foi. Não tem ninguém perfeito, eu acabei de falar aqui. Não foi. Mas a maioria de nós não tivemos isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu quero contar um testemunho. Eu fui no podcast, vou falar bem rápido, que eu já passei um pouco aqui o tempo. E eu fui no podcast com meu esposo, que é pastor. E a pessoa que a gente estava ali no bate-papo também, eles conhecem muito de Bíblia, né? Conhecem demais de Bíblia. E nós estávamos meditando um capítulo da Bíblia que eu ainda não tinha tanta propriedade, porque eu ainda não li esse livro. Eu ainda não cheguei lá. E, consequentemente, eles estavam interagindo mais, né? Sobre contexto histórico, sobre o que aconteceu naquela época e tal. Eu falei a minha parte, gostei do meu empenho. Para quem começou agora, eu fui muito bem, me dei parabéns, tá? Mas no outro dia, eu fazendo meu devocional, eu lamentei, eu chorei. E eu não tenho vergonha de dizer. E eu fiquei pensando assim, Deus, eu não tive o privilégio de ter
uma mãe presente para desde a infância me obrigar a ler a Bíblia. A minha sogra obrigava meu esposo a ler a Bíblia. E como foi bom para ele. E eu fiquei assim me lamentando, né? Naquela cadeira de balanço da comiseração. Poxa, se eu tivesse tido mãe, se a minha mãe mandasse eu ler a Bíblia desde cedo, eu ia ser assim também, ia saber muitas coisas. O Espírito Santo, que é isso? Parou. Levanta. Para com isso. Sai desse lugar de comiseração. Você não é vítima. E teve uma hora no podcast que a menina, né, que tava falando, conhece muito de Bíblia também, ela falou assim, gente, expande a câmera aí. Você tá vendo 3 pessoas aqui, né, debatendo da palavra. Entende que não tem melhor ou pior? Entende que a jornada de cada um é diferente uma da outra? Eu não comecei na infância, eles começaram, mas eu estava ali no meio deles. E quem me levou ali? Foi Deus. Foi o próprio Deus que me levou ali. Todas as vezes que eu vou nesse podcast, eu fico botando defeito na minha performance. Mas caramba, eu já voltei lá 3 vezes. Será que se não tivesse sido bom, eu teria sido convidada 3 vezes? Será? Ou é minha mentalidade ainda de órfão, de raio de rejeição, que sempre se concentra no negativo e não vê os pontos fortes? Tá entendendo? E eu fiquei pensando assim, realmente, eu tô aqui no meio dos 3, não tem diferença deles pra mim, não importa quando eu comecei. A palavra diz que o melhor das coisas é o final delas, não é o início. Não importa como eu comecei, importa como eu vou terminar. Não importa se eu não comecei a ler a Bíblia na infância, importa que eu estou lendo hoje e meditando hoje. Eu tenho um filho de 2 anos, eu acordo 5:30 da manhã para ter o meu tempo com Deus. Entende? Isso é valioso para Deus. Eu comecei e não vou parar. E eu não preciso me diminuir por isso nem me comparar. Entende? E aquilo que eu ainda não sei, eu vou aprender. Você vai aprender. Então não tem por que se diminuir, não tem por que se sentir inferior ou lamentar. Ai, por que eu não comecei quando criança? Eu queria ter lido a Bíblia. Fulano já leu a Bíblia 5 vezes. Glória a Deus, eu também vou ler 10. Entende? Importa como eu vou terminar, não como eu comecei. Guarda isso no teu coração. E vamos falar sobre isso, medo de falhar, né? Muitas das vezes a gente desiste antes de começar, como eu dei o exemplo aqui da tirar a habilitação. Ah, eu não vou participar dessa seleção interna, não é pra mim, eu não consigo. Eu não sou tão inteligente como a minha amiga tal. Quem disse que você não é inteligente? Se você se esforçar, se empenhar, você pode superar muita gente. Só que você precisa começar a enxergar valor em você. Não tenha medo de falhar, não tenha medo de errar. E quando você for tentar, dê o seu melhor. Porque você vai conseguir sim. Deus quer te provar que você é capaz sim. Nele você é. Aqui fala um pouco de problemas de saúde mental. Eu vou ler bem rápido, porque eu não vou entrar muito nesse assunto. Condições como depressão e ansiedade estão frequentemente ligadas a baixa autoestima, seja como causa ou consequência, com certeza. Eu tive depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Um dos gatilhos foi a baixa autoestima e a autoimagem pobre. Isso é nítido, com certeza. São um dos gatilhos que nos leva a adoecer emocionalmente. Quando você se vê como ninguém, você não acredita no teu valor. E isso é um gatilho para você adoecer. Aí o diabo vem e sopra na tua mente. Viu, você não é nada, você não consegue. Sai daí, o que você está fazendo no meio dessas pessoas aí? Você é ridícula. Você não consegue. Isso não é para você. Entende? Quando você não conhece o teu valor, quando você não sabe que você é uma bênção, que você é capaz, você começa a se comparar, a se diminuir. Daqui a pouco você está isolada, você não tenta nada, você não faz nada, você não arrisca. Eu vi uma frase que fez todo sentido. É muito arriscado não arriscar. De novo, é muito arriscado não arriscar. Você não mete a cara e faz porque você não acredita. Só que você precisa entender que você é uma bênção.
que Deus não faz nada inferior. Nada, ele não faz nada inferior. Ele não faz nada mais ou menos. Se ele colocou o melhor dele na natureza, gente, a natureza cura. A natureza te acalma. O verde remete à esperança. Você olha ali os pássaros, você olha o barulho do mar. Isso traz calma, traz paz. A beleza da natureza te acalma. Só que nenhuma paisagem da natureza excede a sua. Nenhuma paisagem da natureza excede a tua beleza. Quando Deus te fez, Ele te fez o melhor. E você precisa enxergar que você é uma bênção. Eu não tive pai e mãe para me afirmar. E por isso que eu estou aqui. Para provar para o mundo que pode sim. É capaz sim. Deus levantar uma pessoa totalmente ferida e refazer para a glória dele. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aí do outro lado me assistindo. Você é uma bênção sim. E um dos gatilhos para adoecer, sim, gente. Ficar com depressão, isolamento, uma tristeza que você não entende de onde vem, um desânimo que não dá nem vontade de tomar banho, uma ansiedade que não te deixa pegar no sono. Tá ligado à inferioridade, à autoimagem pobre. Tá ligado a tudo isso. A baixa autoestima, ao medo de tudo, à insegurança. Entende? A desconfiança. Tudo se te faz te isolar, se sentir um nada e daqui a pouco você pensa, caramba, então por que eu tô existindo? Aí vem os gatilhos, né? A vontade de morrer, a vontade de se matar, a vontade de estar num quarto escuro só tomando remédio, sobrevivendo. Não, Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para viver o melhor de Deus nessa terra, porque você é o melhor. Doenças crônicas. Lidar com uma dor ou doença crônica pode afetar a saúde mental e física, sim, levando a sentimentos de desamparo e baixa autoestima, né? Um cadeirante. Eu já falei aqui de Mefibosete, né? Eu gosto da história dele, o neto de Saul. Ele ficou paraplégico, né? Uma deficiência física. E por conta disso ele se sentia inferior, né? Ele se sentia um cão morto, como ele mesmo disse para o rei Davi. Eu sou um cão morto. Eu não sou digno nem do Senhor se dirigir a mim. Um príncipe, neto de um rei, com sangue real na veia. Então, muitas das vezes a pessoa tem alguma deficiência física, né? Ou usa óculos, ou tem síndrome de Down, né? Ou o que tá na moda agora, TDAH, essas coisas, e se sente inferior. Não, eu não posso não, porque eu tenho deficiência. Não, eu não consigo, eu sou muito nervosa, eu não vou conseguir fazer essa prova porque eu sou muito acelerada, é porque eu tenho TDAH. Não coloca desculpa no TDAH não, você pode sim. Você pode sim, consegue sim, como qualquer um outro. Porque Deus é contigo. Eu posso tudo naquele que injeta força em mim. Tem uma versão que diz assim, eu amo, eu posso tudo naquele que injeta força dele em mim. Então você pode tudo. Com TDAH ou não, paraplégico ou não, qualquer enfermidade no teu corpo, você pode tudo sim. Porque aquele que é perfeito repousa sobre você. Então você consegue. Outras causas, né? Gente, eu vou parar por aqui. Não vou dar um spoiler, tá? Já falei bastante. Essa parte de autoestima e autoestima e autoimagem pobre é bem profunda, é complexa, são muitos detalhes a dividir. Então, para falar sobre esse tópico, eu tô dividindo nos vídeos, entendeu? Porque para não passar nada, para não ficar nada para trás, entendeu? Tem muita cura aqui, tem muita coisa aqui para aprendermos juntos, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou dar continuidade falando sobre outras causas, né? Da baixa autoestima e da autoimagem pobre. E depois, lá pro final, eu
eu vou estar dando aqui o antídoto, como superar, né? Como superar a baixa autoestima, como superar a autoimagem pobre. Então, tá muito interessante. Fica aqui comigo. E mais uma vez eu vou te falar. Traga o seu caderninho de live. Anota o que fez sentido. Anota quando citar passagem bíblica aqui. Leva para os seus devocionais, ora, coloca diante de Deus. Deus, aqui eu me identifiquei com o que a Priscila falou. Trata isso em mim. E isso, gente, vai trazendo cura. Você vai superando e vai andando e vai caminhando e vai melhorando em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no seu coração e lembre-se, fica firme aí, porque eu estou firme aqui.